Queridos irmãos, hoje a exposição fica a cargo da nossa querida amiga, irmã de caminhada, Ana Úrsula Bascal, do Lar Espírita Joana de Ângeles, lá dos Pagos do Rio Grande. E ela vai falar a caridade segundo Jesus. Por favor, querido. Bom, nós saudamos a todos os presentes de forma muito fraterna, dizendo da alegria de sempre tornar a esta casa e aqui reencontrar grandes e velhos amigos nos dois planos. Que nós possamos então, ao longo deste encontro, nutrir um pouco mais a nossa alma, iluminar um pouco mais o nosso espírito, não? Que esse é o propósito da doutrina dos espíritos no mundo. Sem dúvida nenhuma, todos nós que escolhemos trilhar por essa estrada, espírita, nós somos convidados, a partir dessa escolha e dessa decisão, nós somos convidados a considerar a vida de um outro lugar, de uma outra forma, muito diferente daquela que até então nós observávamos, nós entendíamos. A doutrina espírita, ela muda de forma muito frontal a nossa postura, pelo menos intelectiva. Aquilo que nós acreditávamos antes, passamos a não crer, aquilo que praticávamos antes, deixamos de praticar, e vamos, no dizer da benfeitora espiritual Joana de Ângeles, vamos luarizando a nossa vida, trazendo essa tênue claridade que os espíritos nos alcançam através das inúmeras obras da codificação espírita. Sem dúvida nenhuma, quando adentramos pelo caminho espírita e somos convidados a olhar a vida deste novo patamar, deste novo lugar, nós somos também convidados a olhar para o Cristo de uma outra maneira. E as suas lições que sempre nos chegaram de uma forma sempre muito igual, muito repetitiva, nós somos convidados também a olhar para isso de um lugar mais amplo, de um lugar mais iluminado, até porque não somos mais aqueles que éramos há 2000 anos atrás. E, portanto, o sentido de tudo aquilo que ouvimos lá se modificou para nós que estamos aqui agora. A partir disso, então, considerando que a doutrina dos espíritos sem Jesus nunca será a doutrina dos espíritos, considerando que a doutrina dos espíritos traz em si a segunda palavra do alfabeto divino, que é a reencarnação, considerando, portanto, que sem esta segunda palavra, reencarnação, não há possibilidade de sermos espíritas, e considerando, e principalmente, que a primeira palavra do alfabeto divino, no dizer dos espíritos amigos, em O Evangelho segundo o Espiritismo, é a palavra amor. Esta é a razão de tudo, esta é a causa de tudo. Tudo aquilo que aprendemos e tudo aquilo que nos esforçamos para colocar na prática tem por objetivo que alcancemos esta feliz condição de ser aquele indivíduo que ama. Tarefa difícil, bem sabemos, porque o amor é algo muito incipiente em nós ainda. Por mais que a gente leia, por mais que a gente saiba do amor de Jesus por nós, é um amor muito gigantesco dele, muito distante daquele que nós já conseguimos sentir, daquele que nós já conseguimos elaborar, produzir. Mas é desta forma que nós vamos ampliando as nossas capacidades, à medida em que nós vamos utilizando aquilo que o espírito Leon Denis chama como a maior ferramenta de progresso da humanidade, que é a nossa vontade. Então, tudo aquilo que a gente não alcança, tudo aquilo que a gente não conhece, tudo aquilo que a gente não sabe, a partir do momento em que nós colocamos a nossa vontade a serviço disso, todo um universo inimaginável que está dentro de nós se abre. Na verdade, tem um autor que está da sabedoria persa que diz que nós morremos de fome em meio a uma imensa fartura que está dentro de nós.
Mas como nós não sabemos e como não intencionamos nutrir nossa alma desta forma, muitas vezes a gente fica meio que passando fome, né? Fome espiritual, porque a gente não tem consciência de tudo que é portador. E o reino dos céus está dentro de nós. Então o reino dos céus está disponível dentro de nós e a gente às vezes se vê a mendigar tendo dentro o reino, mas que por conta de não ter uma vontade firme, uma vontade bem direcionada, nós não acionamos, nós sequer acessamos isso. Então o Espiritismo é esta revolução, né, para o mundo, mas é sobretudo um convite de revolução dentro da gente. Nós vamos então olhar para um dos aspectos que a doutrina nos apresenta, que é a questão da caridade, né? Independente do credo em que nós estivéssemos inseridos antes de nos tornarmos espíritas, a gente sempre ouviu falar muito de caridade. E ao longo do tempo, e até mesmo nessa encarnação, a nossa concepção de caridade foi evoluindo, não é verdade? Logo no início, a nossa caridade, aquilo que era entendido, era quando a gente dava coisas. E dava coisas que muitas vezes nos sobravam. E a gente foi avançando e foi entendendo que caridade era muito além de dar coisas. E acreditamos que essa encarnação será breve demais para que a gente consiga entender em plenitude tudo que de fato representa a caridade. Jesus sabia da nossa infância espiritual. Por essa razão, ele perguntou aos espíritos superiores qual o significado, qual o sentido da palavra caridade, como Jesus a compreendia. Facilita muito para a gente, né? Porque se Kardec faz essa pergunta aos superiores espíritos, o que é a caridade para Jesus? Como é que ele compreenderia a caridade hoje para nós? E os espíritos superiores respondem que a caridade, conforme Jesus a compreende, vai se concentrar em 3 aspectos fundamentais. E eles estão na organização de Kardec perfeitamente encadeados. O primeiro deles, a benevolência. A benevolência para com todos, a inclinação para o bem, a capacidade de sermos benévolos, de sermos bons na vida. Não está tão distante da gente, a gente já consegue ser bom em grande parte do nosso tempo, não é verdade? Aquela inclinação para o mal que a gente já teve e que às vezes até a gente percebia sinais dela nesta mesma encarnação, isso tudo já se dissipou, a gente já conseguiu transformar. Mas a benevolência, conforme Jesus a compreende, não permite, não concorda com nenhuma exclusão. Aqui fica um pouquinho mais difícil a nossa arte de sermos bons, porque a gente já consegue movimentos de bondade com muitos, mas às vezes não para com todos. Para que a gente entenda melhor, Jesus desenhou. Hoje a gente desenha para as crianças, né? Ele desenhou para a gente, ele contou uma história. E eu vou tentar contar aqui de um jeito tão objetivo quanto seja possível, uma passagem do Evangelho que nós vamos conhecer lá como a parábola do bom samaritano. Pois bem, né? O doutor da lei estava lá, todo bonito, cheio de pose, cheio de sabedoria, Jesus falando e ele contra-argumentando com Jesus, e quando ele pergunta para Jesus como que ele faria para obter esse reino dos céus de que Jesus falava com mais eficiência e com mais rapidez, Jesus olha para ele pedagogicamente e lhe pergunta: o que é que está escrito na lei, meu amigo? O que é que você lê na lei? Porque ele era um doutor da lei, né? Quando ele pergunta para Jesus o que ele deveria fazer, Jesus devolve a pergunta: mas você é um doutor, você estuda a lei, o que está escrito nela? E então o doutor da lei responde: olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, enfim. E o segundo, muito semelhante a este, que amarás o teu próximo como a ti mesmo. Muito bem, disse Jesus. Mas aí o doutor volta e disse: tá, mas e quem que é o meu próximo? Aí Jesus desenha para o doutor a história que a gente vai contar. Então ele fala que certo dia um homem que viajava, né, que descia de Jerusalém para Jericó, andando pela estrada, sofre um assalto. Naquele tempo já tinha disso. E este homem é assaltado por ladrões e fica muito ferido. Não basta que lhe levem tudo aquilo que ele possuía, como também lhe ferem muito. Ele fica muito machucado à beira do caminho, perto da estrada. Logo a seguir,
na narrativa de Jesus. Eis que vem de Jerusalém para Jericó um outro doutor da lei, né? Um sacerdote, alguém que estava lá no templo em Jerusalém pregando sobre o quê? Sobre a lei, que lei? A lei de Deus. Então, aquele senhor austero que está vindo do final da sua pregação, descendo de Jerusalém, porque morava em Jericó, está a caminho de casa. Quando ele está no meio do trajeto, ele percebe aquele homem que fora assaltado e que está ali muito ferido, muito machucado. O sacerdote que pregara a lei ainda há pouco, olha para aquele homem e deduzo eu, na minha imperfeição, que ele deve ter pensado, nossa, trabalhei o dia todo, né? Já é tarde, está escurecendo, vou chegar atrasado, sabe Deus quem que é essa criatura, né? Não vou parar. E foi embora. O sacerdote, um doutor de lei. Logo a seguir, na narrativa de Jesus, vem um outro homem, um levita. Quem é o levita? O levita estava lá ajudando o sacerdote. E, portanto, ouvira tudo que o sacerdote falara sobre a lei. Mas, como não cai muito longe do pé a fruta, né, o levita não tem conduta diferente. Olha para aquele homem, suponho eu que ele deve ter pensado coisas semelhantes e não tomou nenhuma providência, nenhuma atitude. Foi-se embora. A seguir, passa por ali um outro homem, um samaritano. Samaritano naquela época eram pessoas não bem vistas. Eram pessoas de má vida para aquele povo que estava ali, que era formado de muitos doutores, e samaritano não tinha muito mérito por ali não. Pois bem, este homem que vem da Samaria, passando por aquele mesmo lugar, enxerga o homem ferido. Imediatamente ele se detém no seu animal e desce e vai ver o que aconteceu. E observa que de fato ele está muito machucado. Volta lá no seu animal e pega todas as suas provisões de viagem e consome tudo ali cuidando daquele homem. Mas ele vê que o homem está muito machucado, não dá para deixar ele ali. Toma nos braços, coloca no seu animal e vai com ele até a hospedaria mais próxima. Chegando na hospedaria, ele acomoda aquele homem e passa a cuidar dele a noite toda. No dia seguinte, ele tem compromisso, ele precisa prosseguir. Ele vai ao dono da hospedaria e diz, olha, este homem que eu encontrei, descreve para ele, eu gostaria que o senhor tomasse conta dele enquanto eu estiver ausente. Eu vou lhe dar tanto em dinheiro, você compra tudo que for necessário, quando eu voltar, passo por aqui. E se algo faltou, eu lhe reponho. Por favor, cuide dele para mim. E aqui termina a história, Jesus termina de narrar, olha para o doutor da lei e pergunta, quem te parece que vai para o reino dos céus aqui? Ele disse, o samaritano. Ele disse, pois então, faze isso e também subirás, também irás. Essa é a ideia da benevolência para com todos, que não permite exclusão. Não, mas se ele está machucado ali, boa coisa não deve ser, a confusão deve ter arrumado. Os julgamentos que a gente costuma fazer descabida e desnecessariamente. Se alguém precisa de ajuda, se tu podes ajudar, ajudai-o, pronto, ponto. Mas a gente tece considerações a respeito e meio que se justifica quando a gente não quer ajudar alguém. Por quê? Porque falta em nós dimensão de benevolência. Eu consigo ser generosa e boa com muitos, mas assim, indistintamente, sem saber para quem, sem saber para quê, não. Então nós ficamos devendo um pouquinho neste quesito da benevolência para com todos. E ao dever para a benevolência, a gente fica devendo um pouquinho para a caridade, como Jesus a compreende. Tá bem, mas esse é o primeiro aspecto, né? O segundo se chama indulgência. Indulgência é aquilo que se concede quando alguém causa um prejuízo, né? Quando alguém comete alguma coisa equivocada. A indulgência que é capaz de cobrir assim, a multidão dos pecados. Pois bem, a indulgência também, para com a imperfeição do outro, é algo que a gente não se apercebe. Quando Jesus propõe a indulgência para com a imperfeição alheia, a gente está achando que ele está falando só da imperfeição alheia. E a gente leva uns 30 anos para entender que a imperfeição alheia é a nossa também. Só que eu enxergo no alheia. Mas é a minha também. E quando eu me torno capaz de compreender a indulgência nessa dimensão, eu concedo ao outro o direito dele ser tão imperfeito quanto eu sou. De ter tantos defeitos quanto eu tenho, ou mais. Eu me torno capaz, eu desenvolvo a habilidade de olhar para ele e sair da questão do julgamento.
Não me importa o que aconteceu, não me diz respeito o que aconteceu. A pergunta é, como eu posso ajudar? E se eu não posso ajudar, eu me abstenho do julgamento. E se eu posso ajudar, eu simplesmente ajudo, como na primeira história. Mas vamos contar então uma história aqui para a gente entender o que é indulgência. Essa capacidade de abraçar o outro, mesmo na imperfeição dele. Pois bem, estava Jesus na praça e eis que de repente uma turba se aproxima. Homens feitos feras, carregados, com os dentes travados, todos furiosos, pedras nas mãos e por diante, como diria o gaúcho, uma mulher. Uma mulher que não tivera tempo de se compor. Mas ela havia cometido um crime grave, ela havia sido apanhada em adultério. Então eles trazem aquela mulher de arrasto para a praça e olham para Jesus que ali está e o interpelam dizendo, olha, reza a lei que toda mulher que for apanhada em adultério deve ser morta em praça pública por apedrejamento. O que é que o Senhor diz a respeito disso, Senhor, E Jesus percebe o tamanho da cilada que está ali, A lei dizia mesmo que era para matar a pedradas. Se ele dissesse não mata, quem ia ser morto a pedradas era ele. Se ele dissesse mata, ele não podia dizer mata, ele era totalmente contrário a isso. Então, narra a história que Jesus, nesse momento, ele ganha um tempo psicológico, que é também um tempo pedagógico. E ele fica ali rabiscando na areia e tal, e olhando para aquela turba toda ensandecida que ali está, e de alguma forma ele consegue, nesse movimento de alma grandiosa que ele era, ele consegue alcançar aqueles homens que ali estão. Diz o Espírito Amélia Rodrigues que enquanto ele está olhando para aqueles homens e perpassando o seu olhar, ele vai fazendo perguntas silenciosas, Algo assim, aonde que estava o senhor, esposo dessa senhora, que não cuidou dela o suficiente para que ela chegasse nesse grau? E aonde que está o senhor que estava com ela? Porque se ela estava adulterando, havia um senhor com ela. Onde ele está? E Jesus, com essas perguntas silenciosas, vai calando na consciência daqueles homens. Mas aí ele tem um tempo para dar a resposta, Ele foi interpelado. Então ele se ergue e diz, pois bem, que atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Vamos começar. E narra, o autor, quem descreve a história, que a começar pelos mais velhos, um a um daqueles homens foram largando as pedras no chão e foram se afastando daquela praça. Ato contínuo, Jesus e a mulher, todo mundo se foi. Ele olha para ela, ela está ali no chão ainda, ele olha e disse, mulher, ninguém te condenou? E ela disse, não, Senhor. Ele disse, pois bem, eu também não te condeno. Agora, olha a indulgência como é que funciona. Presta atenção. Você vai e você não torna a repetir isso para que não te aconteça algo ainda pior. Então, na indulgência, não é que a gente concorda, ai, que lindo, que bem que você fez isso, garota. Não, ele não fez isso. Ele disse, ok, eu também não vou te condenar porque não compete a mim. Mas agora você se emenda, toma jeito, você não faz isso de novo, porque algo pior pode te acontecer. E eu não vou estar aqui para te defender. Eu imagino que foi isso que ele pensou, Então, a indulgência é essa capacidade de olhar para o outro, mensurar o tamanho do equívoco do outro e, ao mesmo tempo, não julgar. Olha, te ergue e começa de novo. Faz outra vez. E agora faz melhor. Na nossa vida, nós somos convidados o tempo todo para ter esse olhar. Quando a gente consegue entender o outro na imperfeição dele, a gente consegue se ver também. E aquilo que estava acontecendo ali na cena da mulher adúltera, nós poderemos adulterar em vários aspectos na nossa vida. E nós precisamos dessa indulgência das pessoas, para que sejamos incluídos, para que sejamos aceitos, para que possamos pertencer a essa comunidade, a essa sociedade toda na qual estamos inseridos. Então, muitas vezes, por conta dos julgamentos que estão todos 100% errados, se alguém aqui se arvora em julgamentos, pode saber que estão todos 100% errados. Toda vez que nós julgamos de forma equivocada. Por quê? Porque nós estamos julgando não um processo, a gente está julgando um ato, uma pessoa. Para
início de conversa, quem me autorizou a julgar? A pergunta é essa, quem me autorizou a julgar vossas partilhas? Essa é a frase de Jesus, quando dois irmãos o buscam para que ele acerte a divisão dos bens. Quem me autorizou a julgar vossas partilhas? Ninguém autorizou. Então, se eu estou num processo de julgar alguém, eu estou me colocando acima, né? Com poderes de julgar. E isso, na verdade, não existe. Então, alto lá com os nossos julgamentos, com a facilidade que a gente tem para emitir parecer, né, de coisas que a gente absolutamente desconhece. Porque um indivíduo, quando chega diante de nós, pode ser o nosso filho, nós desconhecemos a história pregressa dele. Nós desconhecemos os comprometimentos que as experiências dele trouxeram. Nós desconhecemos grande parte da história da pessoa. Como que eu posso me arvorar em fazer um julgamento, se nem a minha própria história, na maioria das vezes, eu domino, eu conheço, eu tenho consciência dela? Então, a indulgência é essa arte de olhar para o outro, e mesmo quando eu acho que o que ele está fazendo é inapropriado, eu não me envolvo, eu não julgo, eu não tomo nenhuma atitude, eu deixo. E eu não propago, e eu não saio comentando, eu deixo. Eu até lamento muitas vezes internamente, posso estar nesse lugar. Mas eu preciso entender que aquilo que ele não está vendo agora é aquilo que eu não vi ontem. E que aquela conduta inapropriada que ele está tendo agora não foi na outra encarnação que eu tive, foi ainda nessa. Então eu preciso dar a todos o direito de terem e receberem aquilo que eu tenho e recebo. Que é um olhar mais generoso, um olhar mais compassivo, um olhar mais benévolo, um olhar indulgente de fato para com a minha imperfeição. Quando eu desenvolvo isso em mim, a vida me devolve isso. Porque a gente precisa entender, tudo aquilo que a gente emana, tudo aquilo que a gente emite, na justa medida vem para a gente. Essa lei é infalível, né? Tudo que a gente emite, tudo que a gente emana, nos é devolvido, nos é alcançado na exata medida. Mas Jesus compreendia então a caridade assim, né? Benevolência para com todos, indulgência para com a imperfeição alheia, e tinha um último aspecto, casualmente o mais difícil. Por quê? Por que está nessa ordem? Porque para que eu chegue no perdão das ofensas, eu preciso ter desenvolvido em mim benevolência, eu preciso estar consciente da necessidade da indulgência, para que eu então de fato eu realmente possa perdoar. Porque senão é balela, senão é conversa. Se eu não tenho indulgência em mim, se eu não sou uma pessoa inclinada para a benevolência, como que eu perdoo algo que muitas vezes é tão grave, que é tão sério? Se eu não concedo ao outro o direito de ser tão imperfeito quanto eu sou, como que eu vou conceder a ele o direito de errar e ainda contra mim? Não? Porque a gente às vezes não se dá conta que também erra contra alguém, mas dói quando erram contra a gente. Não é verdade? Então, o perdão das ofensas é esse lugar, né, que eu preciso entender-me. E, de novo, olhar-me com o mesmo amor, para que eu possa olhar para o outro desta forma. Então, tem um autor que se chama Alírio de Cerqueira Filho. Ele é um médico que eu acho um psiquiatra, ele tem uma escrita maravilhosa. Ele é um fiel estudioso de Kardec, um fiel estudioso de Joana de Ângeles, e ele é um psiquiatra. Então, ele junta tudo. Então ele faz com que a gente olhe para a gente, ele convida para que a gente olhe na questão do auto-perdão. Ninguém vai perdoar os demais se não tiver a capacidade de se auto-perdoar. Então começa sempre neste autocuidado. E ele vai dizer assim que os nossos erros, né, é como a gente receber um canteiro para plantar um jardim, sabe? Quando a gente reencarna, a gente recebe uma gleba para fazer um jardim bem bonito. E a gente vem com todas aquelas sementes, porque a gente reencarna com a gleba e com as sementes. Mas quando a gente chega aqui, a gente já começa a achar que tanta flor, né? Para que tanta flor? Espinho dá mais volume, faz mais, né? Tem um viço maior. Vou plantar uns espinhos também. E eu me perco muitas vezes deixando de plantar as sementes que eu trago no meu coração, e eu vou arrumando espinho e vou plantando a minha gleba. Tem um dia que eu olho e aquilo lá virou um espinheiro. E aí aquilo me dói muito. São as minhas imperfeições que se alastraram. O convite da vida e o convite de Deus e de Jesus é que a gente plante flor. Mas eu tenho que entender que em determinado momento, pelo meu estágio evolutivo, pela minha condição, flor eu não consegui plantar.
Eu plantei um amontoado de espinhos, e agora? Aí ele vai dizer que a gente pode ter 2 condutas, ou 3. Assim, eu posso entrar no culpismo. Ah, meu Deus, olha só como eu sou, olha como eu sou infeliz, olha como eu erro, olha a minha vida, olha que tristeza. E aí eu vou me culpando, e eu vou me machucando. E aí a gente pega o chicote, dá uma batida, porque tanta culpa mesmo eu mereço apanhar. E a gente vai entrando para esse lugar de autocomiseração. Eu faço o processo de culpa, porque em vez de plantar as flores que eu trouxe, eu inventei de juntar um monte de espinho. Alguns ainda vão lá e se rolam nos espinhos, né? Que é para doer mais um pouco na culpa, achando que a culpa vai aliviar. Alivia nada. Mas tem também o outro que vai para a desculpa. E aí eu digo assim, olha só esse tanto de espinho, mas certamente enquanto eu dormia, alguém trouxe e plantou aí, né? O vento, olha, trouxe os espinhos e botou tudo aqui na minha gleba. Não tenho culpa disso, não. A culpa é de todo mundo, menos minha. Né? E eu vou para a desculpa, quer dizer, meu jardim não está bonito, as flores que eu trouxe eu não plantei, e se plantei eu não reguei, deixei que os espinhos tomassem conta, mas a culpa não é minha. Eu vou para a desculpa. Mas eu posso ir para um terceiro lugar que ele vai chamar de ação responsável. Dr. Alírio de Cerqueira Filho chama isso de ação responsável. Então, no processo do auto-perdão, eu vou para essa ação responsável. Ok. O objetivo, né, o projeto era, vai lá, né, tá aqui a tua terra, pega as tuas sementes de flor, vai lá e faz um jardim bem bonito. Eu cheguei aqui, não dei conta de fazer isso, coloquei um monte de espinho, as flores que plantei, os espinhos abafaram, enfim, tá ruim. O que eu preciso na minha ação responsável? Olha, dizer, nossa, era para ser um jardim muito bonito, tá tomado de espinho. Eu vou fazer aquilo que faz o bom jardineiro, né? Antes que o espinho, antes que a erva daninha lance raízes profundas, lá no capítulo 14 do Evangelho, o bom jardineiro vai lá e arranca, antes que lance raiz profunda. Antes que a erva daninha se instale, ele vai lá e limpa. Então agora, na minha ação consciente e responsável, se eu estou com um jardim muito feio, eu preciso o quê? Lembrar que eu tenho semente de flores, que elas estão preservadas dentro de mim, e paulatinamente remover aquele tanto de espinho que eu permiti que se instalasse ali no jardim que é meu e que foi me entregue para que eu cuidasse, regasse, enfim, que eu tornasse em algo bem bonito. No nosso processo reencarnatório é isso. Poucos de nós estamos com o jardim completo, só flor, né? Tudo bonito, cuidado, viçoso, lindo. Tem os espinhos por ali, tem umas ervas daninhas. Então eu preciso ir para essa ação responsável de entender que o objetivo era só flor. Mas que se o mato tomou conta e eu deixei que tomasse, na ação responsável, eu vou providenciar de arrancar o mato. Não vou pagar alguém para arrancar o mato para mim. Eu vou precisar arrancar. Essa tarefa é minha. Essa é a ação responsável. Esse é o auto-perdão. Até aqui foi desse jeito. Daqui para frente não precisa ser. Eu posso fazer diferente. E eu mudo isso. E eu me esforço e eu modifico. Esse é o trabalho do auto-perdão, quando eu realmente me entendo e eu me vejo dentro desse universo de várias imperfeições de que eu ainda sou portadora. E entendendo que junto dessas imperfeições todas, já tem inúmeras virtudes que às vezes eu nem percebo. No movimento de autocomiseração ou de ficar culpando os outros, eu nem percebo que dentro de mim já tem muito valor também. Então a tarefa no auto-perdão é de reacender este meu lado bom, este meu lado flor, né? Para que o meu lado espinho pouco e pouco vá perdendo espaço, vá perdendo força, até que ele possa um dia, quem sabe, se extinguir. Aqui estamos falando de auto-perdão e sem isso nós não chegamos ao outro perdão, que é o perdão para o outro. Se eu não perdoo nem a mim, como que eu vou perdoar o outro pelos erros que ele comete? Não é verdade? Então nós precisamos desenvolver as nossas habilidades, essas habilidades. Porque quando eu me vejo dentro desse contexto e me vejo na imperfeição que sou, eu permito, eu consinto que o outro seja quem ele de fato é. Existem, raivas, existem mágoas
que surgem a partir de decepções, né? Que nós vamos sofrendo ao longo da nossa existência, porque esperávamos que fosse desse jeito, mas foi do outro jeito, mas eu esperava que fosse que o outro me agisse comigo do meu jeito, mas ele só consegue agir do jeito dele. Então nós precisamos ir organizando essas ideias dentro de nós, para que a gente possa entender que o outro, ele é quem ele pode ser, quem ele dá conta de ser. Ele não pode ser quem eu quero que ele seja, porque eu também não posso ser o que alguém deseja que eu seja. Eu só posso ser quem eu sou, respeitando a minha medida, respeitando o meu tempo, respeitando a minha estrutura, respeitando a minha história pregressa, respeitando o tanto de violência que vem no meu DNA, de uma família belicosa, de um grupo que era beligerante, que o pessoal gostava de briga. Eu não posso esquecer isso, eu não tenho como arrancar isso de mim. Isso ainda está permeando a minha identidade. Mas assim como está permeando a minha, também está permeando a identidade do outro. Compete a mim compreender isso e me acalmar diante de tudo isso, sem desejar mais o mal de ninguém, né? Que é isso que se espera dentro de uma benevolência bem posta e bem ajustada e bem construída. E entendendo que quando o outro age contra mim de forma que me agride, que me fere, que me machuque, ele está agindo da maneira que ele dá conta de agir. Ele não faz mais, ele não faz melhor, porque mais e melhor ele ainda não consegue fazer. A pessoa não está de má vontade com a gente, é o que ela dá conta, é o que ela tem, é o que ela consegue ser até aquele momento. Cuidar do jardim dela eu não posso. Mas enquanto ela me agride, me fere e me machuca, eu posso dizer ok, né? Um dia eu já fui assim, e agora eu já estou tão melhor. Com você também vai ser. E eu vou desenvolvendo essa capacidade de tolerar, sem concordar com o erro, evidentemente, porque, né, o perdão não é eu aplaudir o erro do outro, é eu saber que de fato está errado. Mas eu concordo que esse é o jeito dele, é o tempo dele, é a forma que ele tem de fazer. Então, meus queridos, eu não sei se alcançar o copo d'água é a senha para a gente encerrar. É? Não? Tá, bom, mas de qualquer forma. É verdade, respirar é uma boa, né? É uma boa ideia. Então, queridos, a caridade, como Jesus a compreende, é bastante complexa. E quando nós desejamos ser assim tão completos, sendo tão imperfeitos, às vezes a gente vai se frustrar. Muitas vezes vamos frustrar os outros, mas sobretudo vamos nos frustrar também. Então não criamos expectativas além das possibilidades. Vamos com calma, vamos sempre, né? A reforma é urgente, mas não pode ser apressada. Então vamos respeitando os nossos limites, as nossas capacidades e aprendendo a respeitar limites e capacidades dos demais. Encerrando então, há um poema. Olha que bem, viu? Porque estava preocupada, né? Então há um poema de um cancioneiro e esse autor é desconhecido, mas está numa música, no final de uma música chamada Guantanameira, que os mais antigos vão saber. Mas está dito lá assim: cultivo uma rosa branca em junho como em janeiro, para o amigo sincero que me dá sua mão franca, e para o cruel que me arranca o coração com que vivo, cardos nem urtigas cultivo, cultivo uma rosa branca. Muito obrigada.